Estamos aqui em Minas Gerais conversando com um agricultor que se especializou na criação de cabras. E aí eu converso com quem? Onivaldo Ramos Leão. Eu tenho propriedade na região de Cruz das Almas, Itabirito, uma região montanhosa. Nessa região eu comecei a criar cabra leiteira. Comecei a fazer leite congelado porque o processo de demora da venda do leite é maior do que de vaca, então eu vi que eu perdia logo, aqueles 7 dias não dava, não há um mercado formal. E eu vi que na França se gastava 80% do leite de cabra para fazer queijo, e queijo eu tenho aí apenas 10% de água, e o leite eu tenho que transportar aquele volume muito maior. Comecei a fazer queijo, eu fui no melhor delicatessen de Belo Horizonte na época, chamava Casa do Uísque. O Carlos, vendedor, me recebeu lá, meu queijo era enrolado naquele plástico mole, e com um rótulo feito no computador, muito precário. Ele aceitou, porque só tinha eu de queijo de cabra brasileiro, e tinha um queijo chileno e um queijo francês, muito mais caro do que o meu. E com o tempo ele foi me orientando e eu comecei a colocar. Neste meio tempo, eu consegui a certificação e comecei a vender. E passei a vender onde se, presta atenção, onde se processa, onde se vende 80% a 90% dos alimentos, que são supermercados. Então o agricultor familiar não pode, e o pequeno produtor, melhor dizendo, o pequeno produtor, seja agricultor familiar ou não, ele tem de entrar num sistema formal, não pode ficar vendendo só em feirinha, nada contra a feirinha, mas ele não pode desprezar. E aí tem de haver um movimento claro, porque se o supermercado não quer comprar do produtor rural porque não dá crédito de ICM, é muito simples. O produtor, ele aumenta o preço. Digamos o seguinte, se eu vendo por 100 um determinado produto e o supermercado vai pagar 10% de imposto, como ele não tem crédito nenhum, ele aumenta no preço. Ele incorpora aquela diferença que ele não tem mais, aumenta no preço. E se o Estado quiser incentivar o processo, é só dar isenção de imposto do ICM para queijo de cabra de pequena propriedade, e daquilo pronto, empatou, sem problema nenhum. É só vontade política e um pouco de diálogo. E esquecer, e já tem norma federal, isso que eu não sei te dizer, mas pesquisando você vai achar, tem norma federal sobre equivalência de fiscalização. Lá diz o critério que deve nortear a fiscalização, respeitadas as diferentes escalas de produção. Isso é o óbvio, tratar desigualmente os desiguais. Isso é o óbvio, é problema de interpretação. Agora, o técnico sai da escola com uma informação, então ele quer o melhor para o consumidor. Ele quer tutelar o consumidor. Bom, nós estamos agora aqui na agroindústria de derivados de leite de cabra. Isso é uma novidade, é um produto nobríssimo. Como funciona isso, seu Onivaldo? Olha, em pouco tempo eu percebi que se eu fosse vender leite, primeiro não tinha quem comprasse, não tinha uma indústria que me comprasse o leite. Eventualmente, se eu fosse vender o leite de cabra para a usina de leite de vaca, eu ia receber aqui na época tipo 90 centavos. Então é inviável para mim. Meu custo de produção é muito alto em função da especificidade da cabra. Então eu vi ou eu parti para a industrialização ou eu fechava. Aqui não tem tradição. E eu vou te dizer mais um pouco, estendendo mais essa informação. Eu participei recentemente de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representando o Sindicato Rural de Itabirito e Ouro Preto, e os produtores de leite reclamando de preço, principalmente, atribuindo, entre outras coisas, a questão do leite em pó do Uruguai, que está sendo reidratado aqui, fazendo uma concorrência desleal, entre outras coisas. Mas para mim ficou claro duas coisas. O produtor de leite, qualquer que seja o leite, de cabra inclusive, e de vaca mais ainda em função do volume, se o produtor tiver condição dele agregar valor, não digo do leite todo dele, mas uma parte do leite, agregar valor, seja ou um iogurte, ou um queijo de leite cru, ou mesmo pasteurizado, ou um aqualhado, se ele conseguir agregar, ele começa a viabilizar o processo dele. Ou seja, o produtor de leite tem de procurar, na medida do possível, isso não é uma regra geral para 100%, mas alguns já conseguem. Tipo, dou exemplo, queijo Minas artesanal, feito com leite cru, de vaca. Quem está fazendo queijo, certificado ou não, porque 90% dos queijos mineiros não são certificados, 90% ou mais, são vendidos clandestinamente. Não são certificados, mas eles financeiramente estão melhor que aquele que já vende o leite para a indústria. É fato, é fato. Quem já é certificado, evidentemente, consegue preço melhor. Tive agora em Araxá,
no FLI Araxá, no Festival Literário, comprei um queijo lá, espetacular, da região de Canaça, um queijo tipo 1 quilo, comprei por R$100. Na verdade não foi eu que comprei, foi até minha filha, que eu achei um pouco caro, mas ela comprou e estou comendo ele aqui hoje, é uma coisa espetacular. Então, a mulher cria Jesse, por sinal, e faz o queijo e ela vende. Ela tem um empregado. Ela agrega valor à produção. Agrega valor, pronto, viabilizou a vida dela. E o que também foi o agregar valor que viabilizou sua produção aqui? É, claro, senão já tinha fechado muito tempo, ou seja, agregar valor, qualquer que seja a metodologia. E outro segundo aspecto. Digo que forças alheias não permitem que o pequeno agricultor familiar também possa vender para aqueles que têm um poder aquisitivo maior. Então a higiene aqui, podemos dizer que é 100%. Esse tal de 100% é um modo de falar, porque risco existe. Fungos e bactérias, ele está no ar, ou seja, nada é 100%. Nós estamos aqui respirando vários elementos patógenos, mas nosso organismo já está preparado para eliminar. O que é importante é repetir isso que você está dizendo. O rei, o objetivo principal é o consumidor. Ele que determina o sucesso ou insucesso. E não se está 100% higiênico, ou 90% ou 70%. O consumidor, no seu exercício de cidadania, no seu discernimento, ele tem que ser respeitado. O Estado precisa de parar de achar que nós brasileiros somos tão incapazes que se ele não disser que está sendo fiscalizado, ele não pode consumir aquele produto. Minas Gerais é um exemplo. 90% do queijo Minas Gerais feito com leite cru é vendido para São Paulo, Rio, etc. E nunca houve nenhum problema. O técnico tem que ser um pouco mais humilde e achar que ele não tem a fórmula espetacular. Não existe esse mundo sem risco que ele quer procurar. E ele quer dar o melhor, querendo dar o melhor, com a maior boa intenção, ele não permite o possível. Esse produto tem aceitação no mercado? Bom, como eu te falando, o que eu estou produzindo eu vendo. Eu estou processando 200 litros do dia hoje. E eu estou em plena safra. Vem aí fim de ano, a gente vende tudo. Esse queijo está nos melhores mercados de Belo Horizonte? Isso é que é importante. Eu enfatizo isso. Quem define é o consumidor, aquele que vai comer, que vai levar para sua casa. Ao governo tem de ser examinado o processo, o produto e não o processo. Porque o processo, no pequeno, ele tem de ter outra tecnologia, senão ele não consegue produzir. Se exigir a mesma tecnologia, você mata o pequeno. E veja só, o pequeno está alimentando o país. Eu acho que os técnicos, eu acredito na boa vontade deles, acredito na boa intenção deles, mas eles saem com uma informação inaplicável no mundo real, no nosso momento. E se você não fizer um sistema de fiscalização por etapa, de exigências crescentes, você mata o pequeno. E eu quero dizer uma coisa para encerrar. O governo, antes de procurar ajudar, se ele tirar os entraves que ele mesmo colocou, entraves artificiais, insustentáveis, tecnicamente, ele já vai de grande ajuda. O Brasil vai explodir. Nós seremos referência mundial também em queijo. De cabra, de vaca, de ovelha, ou o que for. Eu vejo essa atividade como uma oportunidade grande para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar principalmente, porque o mercado hoje, que é uma dos entraves da produção agropecuária, que seria o mercado, onde nós vamos colocar esse produto, o mercado hoje quer esse produto. Quer esse produto com agregação de valor, quer esse produto feito pelo pequeno, pela família. Esse é o mercado que nós temos hoje. A agricultura familiar hoje, ela é vista como modos de vida. Nós temos modos de vida, então nós não podemos ver só a questão econômica. Nós temos que ver toda a estrutura de uma propriedade que produz. A legislação também é excludente para aqueles que querem agregar valor aqui em Minas Gerais? A legislação, nós temos esse problema com a legislação. Em vários produtos, a gente esbarra nessa questão da legislação. Com a sua experiência e competência, nós tivemos uma aula aqui do produtor, né? Como que nós podemos contribuir para reverter esta exclusão que a legislação do SUSAF está fazendo com o agricultor familiar?
Bem, eu penso que o agricultor familiar, que o produtor, ele tem que começar a produzir, a colocar no mercado, e aí nós vamos escutar o consumidor. O consumidor, ele vai ajudar muito o produtor nessa questão com a legislação. Primeiro ele começa a produzir localmente, comercializando ali no local, fazendo esse mercado, claro que respeitando o mínimo, as boas práticas de fabricação. Isso aí é imprescindível para agregar valor a esse produto. Mas eu acredito muito que hoje nós temos o PENAI, nós temos o PAA, que são programas aí que facilitam a comercialização do agricultor familiar. Mas Minas Gerais já quebrou um paradigma aí sobre o queijo Minas. Isso, Minas Gerais está caminhando, é uma luta grande. A Emater participa desse conselho, o Onivaldo, a gente acompanha ele há muitos anos nessa luta, mas a gente tem visto grandes resultados. Há pouco o queijo Minas artesanal, que não pode sair de Minas Gerais, foi premiado na França. Então, como ele foi premiado na França? Se ele não pode ser vendido em outro Mato estado? Grosso, Mato Grosso do Sul, isso, Brasília. Isso. Então, nós vamos fazendo o papel do mineiro, né? Que vai pelas beiradas. Nós vamos pelas beiradas. Diz que o mineiro não queima a língua, também não come cru, né? É isso mesmo. Pois é, você colocou um assunto aqui que é importante. Nós temos lá o SIM. E eu estou pegando com isso, lá no município de Lucas de Ouro Verde, nós temos lá uma agroindústria que eu vi como a melhor de todas. Mas ele não pode vender em Sorriso, não pode vender em Sinop, ele só pode vender em Lucas de Ouro Verde. Se ele não faz mal para os consumidores de Lucas de Ouro Verde, vai fazer mal para os outros? Não vai fazer. E isso facilita muito o mercado. Nós temos também aqui, do lado de Itabirito, Ouro Preto. Que tem o maior turismo forte. Turismo nacional, internacional, o ano inteiro. Então, olha só porque nós temos aqui produtores de geleias fantásticas, geleia de jabuticaba, geleia de amora, os próprios queijos. Por que Ouro Preto não pode consumir esse produto? Né? Se não mata o povo daqui, vai matar o de lá? Não vai matar o de lá, não.